Profeta Jonas, capítulo 2. A oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Nós vamos meditar sobre o tema, o desespero humano e o livramento divino. O desespero humano e o livramento divino. Jonas havia desistido de Deus, mas Deus não havia desistido de Jonas. Jonas chegou a pensar que o mar fosse a sua sepultura, mas Deus deparou um grande peixe para salvá-lo. Na verdade, Deus montou uma poderosa operação resgate para trazer de volta o profeta ao centro da sua missão. Poderíamos até afirmar que o amor de Deus perseguiu implacavelmente o profeta Jonas. Deus o cercou por todos os lados. E é interessante que o capítulo 1, verso 17, diz que deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. De tal maneira que o peixe para Jonas não foi um castigo, foi um livramento. Não foi uma penalidade, foi um salvamento. O peixe foi verdadeiramente um agente de Deus, um instrumento de Deus para livrar Jonas da morte. De tal forma que a situação de Jonas era irremediável, humanamente irreversível. Se estava difícil sobreviver dentro de um navio, quanto mais fora dele. A tempestade dominava, o mar revolto estava, e mesmo que a tempestade tivesse se acalmado, Jonas foi lançado no mar, e ele estava a perecer, quando Deus providenciou um livramento. Notem vocês, que o bilhete de passagem de Jonas lhe dava o direito de ir até Tarsis, uma viagem longa de mais de um mês, no sul da Espanha, mas Deus mudou a rota, e Deus mudou a condução. Ele saiu de um navio para embarcar em um peixe. Eu gostaria que você pudesse perceber algo aqui comigo. Não podemos explicar este fato da sobrevivência de Jonas sem sequelas, a não ser por um milagre. Há registros de que uma pessoa tenha sido engolido por uma baleia, não sabemos se era uma baleia, a Bíblia não menciona, só menciona que era um grande peixe. Alguns entendem um monstro marinho, outros pensam ser um tubarão, não importa, a Bíblia não dá nenhuma ênfase que tipo do peixe, o tamanho do peixe. O fato é que para Jonas estar no ventre de um grande peixe 3 dias e 3 noites, somente se explica por um milagre. E Jesus Cristo, que faz referência a esse texto, chama este fato de um sinal, e sinal na língua grega é um milagre. É um milagre.
De tal forma que nós não temos que ter muita preocupação em explicar esse texto cientificamente, se cientificamente é possível uma pessoa sobreviver 3 dias no ventre de um peixe. A Bíblia refere-se a esse fato como um milagre, e um milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus, que vai além da questão da ciência. É muito importante entender aqui a oração de Jonas. Se você perceber essa oração, não é uma oração pelo livramento, mas é uma oração de gratidão pelo livramento. Na verdade, nesta oração não há nenhum pedido, não há nenhuma súplica. Esta oração consiste de ações de graça, dos versículos 2 a 6, consiste de contrição, versículos 7 e 8, e consiste de dedicação, versículo 9. Se você perceber, talvez o que traz esperança ao coração de Jonas é o seu conhecimento bíblico. Porque quando ele está no fundo do poço, quando ele está nas profundezas do oceano, quando ele está no seu limite de desespero, ele começa a recordar a palavra de Deus. Ele traz à mente o conhecimento que ele tem da palavra de Deus. E esta oração está recheada de citações bíblicas, recheadas de citações do livro de Salmos. De tal forma que Jonas faz uma transição da sua experiência de rebelião e disciplina para uma experiência de arrependimento e consagração. Quando você nota no versículo 1, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus. Esta oração aqui é diferente da oração dos marinheiros. No capítulo 1, versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Jonas ora de uma maneira diferente. Ele não ora apenas a Deus, ele ora ao seu Deus. Ele tinha uma relação pessoal com Deus, ele conhecia Deus. E ele tem agora condições de fazer uma oração direta ao Deus da sua vida. Então, eu gostaria de convidar você para nós olharmos juntos as lições desta oração de Jonas, do desespero humano à intervenção divina. Vamos à primeira lição. A primeira lição é que a nossa angústia pode levar-nos à presença de Deus. Irmãos, que lição tremenda é essa. Olha o verso 1. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Preste atenção nesta palavra de transição. Então, muitas vezes é preciso que o homem chegue ao fundo do poço para se lembrar que Deus existe e que está no controle de todas as coisas. Notem vocês que Jonas tinha tentado fugir da presença de Deus sem oração. Ele não orou quando Deus o chamou para ir para Nínive. Ele não orou quando ele desceu da sua cidade para Jope. Ele não orou quando ele entrou na fila para comprar passagem para Tarsis. Ele não orou quando ele entrou no navio. Ele não orou quando ele tentou ficar incógnito, escondido no porão do navio. Ele não orou quando a tempestade chegou. Nem mesmo ele orou quando os marinheiros desesperados começaram a invocar os seus deuses e até falaram para ele: invoca o teu Deus, quem sabe este Deus possa nos livrar dessa tempestade. Ele não orou quando ele foi identificado como culpado da tempestade. Nem mesmo ele orou antes de ser lançado ao mar. Mas quando ele estava no último limite da vida, então ele orou. Queridos, aqui está a diferença entre um filho de Deus e um réprobo. Um filho de Deus, um filho da promessa, mesmo quando está no caminho da desobediência, na contramão da vontade de Deus, quando ele está no seu momento de maior desespero, ele se lembra de Deus e invoca o nome do Senhor. O sofrimento o amolece como o sol que derrete a cera,
Mas ao réprobo, quando ele está no seu sofrimento, em vez de se voltar para Deus, se lembrar de Deus, ele se rebela ainda mais. Ele endurece-se ainda mais como o barro diante do sol. É glorioso saber isso, que na nossa angústia, ou a nossa angústia pode nos levar à presença de Deus. Muitas vezes Deus permite que um filho seu sofra, se esse filho está na rota da desobediência, para que ele retorne novamente para Deus e para que ele clame novamente em oração. O que é maravilhoso é que as circunstâncias muitas vezes se tornam inimigas de um filho de Deus em fuga. Muitas vezes Deus levanta as circunstâncias para nos encurralarem, para nos cercarem, para nos apertarem, para nos afligirem, para que nós entendamos que precisamos nos voltar para o Senhor. E desta maneira, a oração de Jonas nasce não da afeição, mas nasce da aflição. E Jonas, quando está no desespero, ele busca Deus. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Eu acho isso lindo, porque qualquer lugar é apropriado para a oração. Qualquer lugar. Você pode orar numa praça agitada, numa rua congestionada, num mercado superlotado, você pode orar dentro de uma agência de um banco, dentro de uma loja, dentro de um supermercado, dentro de um shopping center, você pode orar na sua casa, você pode orar no deserto, você pode orar nas tempestades da vida, num campo de batalha, você pode orar no fundo de um mar. A questão não é onde, é a quem você ora. Qualquer hora, qualquer lugar é tempo apropriado para buscar a face do Deus Todo-Poderoso. E, sobretudo, na angústia é um momento em que Deus mesmo nos empurra para buscarmos a sua face. Segundo ponto, segunda lição. O nosso grito de angústia encontra sempre os ouvidos abertos de Deus. Olhem comigo o verso 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Preste atenção aqui. Orar não é apenas um exercício psicológico, que abranda as tensões do coração. Há alguns escritores que dizem que quando você ora, você melhora a pressão arterial, você melhora as suas emoções, você acalma o coração, como se fosse uma meditação transcendental. Como alguém diz, olha, como você faz yoga e tal, para você trazer equilíbrio. Então, quando você ora também, você entra num processo emocional de equilíbrio. A oração não é apenas um sugestionamento psicológico, de bem-estar, de quietude da alma. Quando você ora, você está mais do que fazendo um exercício espiritual que acalma os vendavais da alma, você está falando com o Deus que está no trono, que tem as rédeas da história nas mãos, que tem os ouvidos abertos para ouvir o seu clamor. O salmista disse: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É interessante, queridos irmãos, que os marinheiros pagãos invocaram os seus deuses. E o que aconteceu? Nenhuma resposta. Os deuses deles não puderam acalmar o mar. Hoje, tantas pessoas invocam os santos no panteão dos santos canonizados por um decreto papal e não podem ter a resposta. É bem verdade que lá em Oséias somos informados de que Deus pode entregar o homem ao espírito da idolatria, e uma pessoa invocar o seu pedaço de pau, e a sua vara lhe dá resposta, por causa do espírito de prostituição e de engano. Você vê relatos todo dia, toda hora, de pessoas que fizeram promessas, que fizeram votos ao santo tal, e dizem e testemunham: eu recebi a resposta, minha súplica foi atendida, eu fiz um pedido por esta causa, por aquela outra causa, e aquilo que eu pedi aconteceu. Ao santo tal, ao ídolo tal. Deus pode até permitir isso, para entregar as pessoas ao seu próprio destino de ignorância. E a Bíblia diz que há um espírito de prostituição e de engano que leva as pessoas a essa condição.
Mas, na verdade, é importante entender que a oração não é dirigida a um ídolo, a um Deus pagão, é dirigida ao Deus do céu. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Quantas vezes o povo de Deus tem orado nas horas de angústia? Pela oração o povo de Deus triunfa nas batalhas. Pela oração o povo de Deus fechou a boca dos leões. Pela oração o povo de Deus triunfou sobre as fornalhas. Ou pela oração o povo de Deus enfrentou a morte e o martírio. Mas o povo de Deus sempre encontra acesso ao trono e os ouvidos de Deus abertos para a sua súplica, para o seu clamor, para as suas necessidades. É isso que esse texto está nos dizendo. Terceira lição, olha comigo. A disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Veja você o verso 3. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Note você que Jonas tem uma mente lúcida. Ele sabia que a tempestade não era um fenômeno natural. Logo que os marinheiros o acordaram no porão do navio, ele já percebera que Deus tinha mandado aquela tempestade atrás dele e que ele era o responsável por causa daquela tempestade. Portanto, ele entende que não foram os marinheiros que o jogaram no mar, mas foi o próprio Deus. É isso que ele diz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Ele não diz, os marinheiros me jogaram. Ele diz, o Senhor me jogou. Em outras palavras, irmãos, Jonas não vê essa experiência como um fato casual, ele vê essa experiência como um fato providencial. Ele não vê essa experiência como um castigo de Deus para o destruir, ele vê essa experiência como disciplina divina para o restaurar. Ele não culpa os marinheiros, ele não diz que apenas é um fenômeno natural da fúria do mar, ou de uma tempestade borrascosa no mar Mediterrâneo, nem ele diz que foi Satanás quem provocou aquela tempestade. Ele diz que a tempestade foi provocada por Deus, ele diz que a tempestade foi provocada por causa dele, e ele diz que foi Deus quem o jogou dentro do mar. O que é importante ressaltar é que Jonas está entendendo com isso que ele está debaixo da disciplina de Deus. E ele vê a disciplina de Deus como um gesto de amor de Deus por ele, para trazê-lo de volta para o caminho seguro da obediência. Isso é tão maravilhoso, queridos. Notem isso. Imagine você se um filho de Deus tomasse o caminho da desobediência, da contramão, da fuga, e nada lhe acontecesse. Se nada lhe acontecesse, ele se distanciaria cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E o caminho da desobediência, ou do afastamento de Deus, ou da fuga de Deus, é um caminho sinuoso, escorregadio e mortal. Então Deus coloca entraves nesse caminho, Deus manda a tempestade atrás desse trânsfuga, Deus manda o vento, Deus manda a tempestade, Deus encapela o mar, Deus move o céu e a terra atrás desse que está fugindo, porque este é um ato de disciplina, e disciplina é um ato responsável de amor. Quando um filho de Deus sofre, não é porque Deus quer destruí-lo, é porque Deus quer restaurá-lo. Não é porque Deus quer matá-lo, é porque Deus quer lhe dar vida. A disciplina é um ato de amor. Agora, é possível lutar contra essa disciplina? É possível desmaiar diante dessa disciplina? Ou é possível acolhê-la com a humildade para que os efeitos dessa disciplina possam ser aplicadas na vida? Jonas entende isso, que Deus o está disciplinando, que Deus o jogou no mar, e por isso ele está atribuindo a Deus esse fato, pedindo então a Deus a sua restauração. Quarta lição. Vamos ver a quarta lição. A maior tragédia do nosso pecado é nos afastar da presença de Deus. Olha o verso 4 comigo. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Preste atenção no que está acontecendo. Jonas
tentou fugir da presença de Deus, e agora lamenta por ter sido lançado da presença de Deus. O que está acontecendo? Jonas experimenta um pouquinho daquilo que ele antes queria: fugir da presença de Deus, afastar-se da presença de Deus. O que está acontecendo com Jonas? Ele está recebendo exatamente aquilo que ele queria: ficar longe da presença de Deus. Note você que não tem nada mais perigoso do que você receber aquilo que você deseja, de que Deus entregar você aos seus próprios anseios. O que está acontecendo aqui? Jonas queria fugir da presença de Deus, e agora ele está se sentindo longe de Deus. E para onde ele está indo? Ele está indo, olha comigo o verso de número 4. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Ele está indo para distante dos olhos de Deus, e se você perceber na sequência, ele está indo para o abismo, ele está indo para o Sheol, ele está indo para o mundo dos mortos, ele está indo para um lugar onde ele não pode estar contemplando a face de Deus. Aqui está o ponto mais sério desta questão. O que é o pecado? Vamos pensar no pecado agora com um P maiúsculo. Não estou pensando em pecado, esse ou aquele pecado específico, não. Estou pensando no pecado com P maiúsculo. Qual é a penalidade do pecado? A morte. E o que é a morte? Separação de Deus. Quando Adão caiu no Éden, qual foi a consequência imediata que ele sofreu? Foi expulso do jardim. Perdeu a comunhão com Deus. O pecado é maligníssimo, diz o apóstolo Paulo em Romanos 7, versículo 13. Por que o pecado é maligníssimo, diz Paulo? Porque o pecado tem a capacidade de nos privar do maior bem. Qual é o maior bem? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como é que nós podemos glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? Estando na presença dEle, em comunhão com Ele. O pecado rompe esta comunhão com Deus, quebra essa intimidade com Deus. O pecado nos afasta da presença de Deus. Ele nos separa de Deus. Desta maneira, o que está acontecendo com Jonas? Ele está privado da presença de Deus, da intimidade de Deus. Irmãos queridos, já percebeu isso? Quando você peca contra Deus, você passa a ficar com vergonha de Deus. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Ele queria fugir de Deus. Ele tentou abafar a voz da sua consciência. Ele tentou escapar para Tarsis, sul da Espanha, o último limite geográfico do mundo da época, onde a palavra de Deus não o alcançaria. E de repente ele descobre que a pior coisa do mundo é estar fora da presença de Deus, é ser cortado da intimidade de Deus, é estar fora do santuário de Deus, da comunhão com Deus. O pecado nos afastará da intimidade com Deus, ou a intimidade com Deus nos afastará do pecado. Agora note você o verso 4, quando ele diz: tornarei porventura a ver o teu santo templo. Por que ele está com saudade do templo? Porque o templo era o lugar de comunhão com Deus. O templo era o lugar onde o pecador chegava com a sua culpa, com o seu pecado, e oferecia os seus sacrifícios, e Deus então se tornava propício ao pecador, Deus então perdoava o pecador, Deus então restaurava o pecador, Deus então devolvia ao pecador a alegria da comunhão. Ele anseia por esta intimidade, da qual ele estava fugindo. Esse é o mal do pecado, o mal mais grave. Ele nos afasta da presença de Deus. O pecado é pior nesse sentido do que a pobreza, do que a solidão, do que o sofrimento, do que a doença, do que a morte. Porque esses males, embora sejam tão terríveis, eles não podem nos afastar de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus, agora e a eternidade inteira, se não houver arrependimento. Quinta lição. Quando tentamos fugir da presença de Deus, ficamos encurralados pelas circunstâncias. Olha o versículo 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Preste atenção nos verbos: cercaram, rodeou,
se enrolaram na minha cabeça. Quando um filho de Deus tenta fugir de Deus, Deus mesmo cerca por todos os lados. Graças a Deus, porque é assim. Jonas se tornou um prisioneiro do mar. Na verdade, é impossível fugir daquele que é onipresente. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se desça ao mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detém no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Se digo as trevas com efeito me encobrirão, a luz e as trevas são a mesma coisa para Deus. Note que Jonas tentou fugir, comprando uma passagem para Tarsis, se escondendo no porão do navio. Depois pensou, vamos acabar com essa história, me joguem no fundo do mar. Mas na verdade, o mar não era a sua sepultura. Ele vai descobrir que as ondas, que o mar, que as algas, eram testemunhas de Deus da sua fuga. E Deus começa a trabalhar todas as circunstâncias para encurralar, para entrincheirar esse profeta fujão. Deus move os céus e a terra para ir atrás de um filho seu na estrada da fuga. Não é sensato tentar fugir de Deus. Não é sábio pegar o caminho da contramão da vontade de Deus. Notem vocês, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça. Ou seja, esse homem está vivendo uma situação de prisão, até que volte à obediência. Queridos irmãos, Deus coloca esses sinais no nosso caminho, para nos revelar uma coisa: toda vez que você tentar fugir de Deus, Deus vai mover as circunstâncias contra você, ao seu redor, para que você perceba que é impossível continuar fugindo. Você pode até chegar a um ponto de desistir de Deus, mas Deus nunca vai desistir de você. Esta é a verdade aqui relatada. Sexta lição, olha comigo aí, versículo 6, a parte A. O caminho da desobediência sempre nos conduzirá por abismos mais profundos. Olha o que está escrito aí: desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Se você perceber a trajetória de uma pessoa que foge de Deus, é sempre uma trajetória de descida. Não pode subir aquele que foge do Altíssimo, não pode. O caminho dele é um caminho de descida. E se você notar, há vários degraus nessa descida de Jonas. Primeiro degrau, ele morava onde? Lembram? Gat-Hefer. A cidade dele era uma vila próxima de Nazaré, na região montanhosa da Galileia. Ele desce de Gat-Hefer para Jope, nas fraldas do grande Monte Carmelo, às margens do mar Mediterrâneo, na cidade de Jope. Dali ele desce mais, desce de Jope para o navio, segunda descida. Terceira descida, ele desce do navio ao porão. Quarta descida, ele desce do porão para as entranhas do mar. Finalmente ele desce para o ventre do grande peixe. Nós não podemos afirmar categoricamente se o fato que está acontecendo aqui, registrado no verso 6, aconteceu dentro da barriga do peixe, do ventre do peixe, ou fora dele. O certo é, que diz o texto, ele desce até aos fundamentos dos montes. Esta é a única vez que essa expressão aparece no Velho Testamento, só aqui. Fundamentos dos montes significa a raiz dos montes, o fundo do mar. O fundo do mar é uma caminhada para baixo. E se você notar, Jonas não está descendo apenas espiritualmente, Jonas está descendo geograficamente. Em outras palavras, quem dá as costas para Deus, a única direção a seguir é para baixo. Fugir de Deus, portanto, é uma caminhada rápida e célere rumo ao abismo. Em outras palavras,
Tomar o caminho na contramão da vontade de Deus é caminhar para uma sepultura existencial. É nos encerrarmos a nós mesmos numa prisão terrível, a prisão da culpa. Ele diz: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte: esta palavra aí traz a ideia do Sheol. Ele está dizendo que a morte o colocou numa prisão, fechou as grades, botou o cadeado e o trancou lá dentro. Notem vocês que ele está sendo sepultado vivo no ventre de um peixe, no grande oceano Mediterrâneo, no grande mar Mediterrâneo. Ele não vê saída, ele não vê a mínima chance de sobreviver. Ele está sendo sepultado vivo, consciente da situação em que ele se encontra. Quantas vezes as pessoas podem chegar a esse estágio de, por tomar o caminho da desobediência, vai caindo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, descida e mais descida, queda e mais queda, até chegar ao fundo do poço. Sétima lição. Quando chegamos ao fundo do poço, de lá, a mão de Deus pode nos tirar. Louvado seja o Senhor. Olha o que está escrito na versículo 6, a parte B. Contudo, fizeste subir. Preste atenção na palavra que ele usa, da sepultura. A minha vida, ó Senhor meu Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Eu acho que quem entendeu bem isso aqui foi Corrie ten Boom, aquela judia que morava na Holanda, na Segunda Guerra Mundial, que teve toda a sua família devastada, que foi presa com a sua irmã Betsy, que viu a sua irmã sossobrar diante dos maltratos do campo de concentração nazista, que por um milagre de Deus sobreviveu aos maus tratos e à escassez de pão na prisão, e que pôde entender esta verdade dizendo o seguinte: não há poço tão profundo que a misericórdia de Deus não seja mais profunda. Em outras palavras, não há situação tão desesperadora em que o pecador possa se encontrar, que a graça de Deus não possa ir lá e restaurá-lo do abismo. Ou seja, não há casos irrecuperáveis para Deus. Jonas se sentia um morto-vivo. Jonas estava numa sepultura existencial. E ele diz: contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando o homem chega no fim da linha, no fundo do poço, ainda Deus o pode salvar. Foi assim com Manassés, foi assim com Nabucodonosor, é assim com tantas pessoas ainda hoje. Queridos irmãos, o que eu acho maravilhoso nesse texto é o contraste extremamente importante. Note você que o verso 6 inicia falando da descida vertiginosa até os fundamentos da terra. Até aqui Jonas está descendo. Enquanto Jonas está no controle da situação, dentro do entendimento dele, enquanto ele está com as rédeas da sua vida na sua mão, ele está descendo, ele está fugindo e descendo, até que Deus intervém. E quando Deus intervém, há um contraste extremamente importante. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Cessa a viagem descendente de Jonas. A sua descida sofre uma impressionante reviravolta. Quando Jonas já não pode ir mais para o fundo, o Senhor o intervém e o tira de lá. O Senhor o traz para cima. É assim na vida do homem ainda hoje. Graças a Deus porque é assim. Quantas pessoas você pensa, não tem mais jeito, acabou, não tem mais esperança, chegou o fim da linha, chegou o fim do poço, chegou ao fundo do poço, jogou a toalha, desistiu, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. Então Deus intervém, então Deus age, então Deus faz um milagre, então Deus o levanta da sepultura existencial. Oitava lição, vamos olhar, versículo 7, oitava lição. Quando chegamos ao fim dos nossos recursos,
devemos nos lembrar daquilo que nos traz esperança. Olha o verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Amados irmãos, que coisa linda. Esse homem estava desfalecido, sua alma desmaiada, suas forças acabadas, sepultado vivo, trancado nas grades do Sheol, longe da presença de Deus. Ele diz: acabou, não tem mais esperança, não tem mais saída. E quando todas as circunstâncias conspiravam contra ele, diz o texto, que ele se lembrou de Deus, ele se lembrou do templo, e ele se lembrou das promessas. Que coisa sublime. Nós, diz a Bíblia, precisamos trazer à nossa memória o que nos pode dar esperança. Lembram lá de Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, quando o profeta está olhando o cerco de Jerusalém, os exércitos caldeus acampados ao redor da cidade santa, a mínima resistência existia capaz de cercar a invasão babilônica. Nabucodonosor quebraria as muralhas, incendiaria o templo, passaria o fio da espada aos jovens, pisaria como lama nas ruas os velhos, levando o povo para o cativeiro. Um massacre, um holocausto, uma barbárie. Nesse momento de desespero, diz a Bíblia, que o profeta Jeremias começa a desenvolver na sua mente algo, e ele diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Na hora do aperto, na hora do cerco, na hora do entrincheiramento, é preciso que você se volte para Deus. É preciso que você alimente a sua mente, a sua memória com aquilo que vem do céu. E o que é importante entender, note aqui o verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração, de onde? Subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Por que ele está se referindo ao templo em oração? Porque ele conhecia a Bíblia. E porque ele conhecia a promessa de Deus, registrada lá em 1 Reis 8, 38 a 40, que diz assim: toda oração e súplica que qualquer homem, ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos. Já que lhes conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Em outras palavras, a promessa era essa: qualquer um do povo de Deus, onde estivesse, na apertura que estivesse passando, se lembrasse de Deus, se lembrasse das promessas do tempo, e estendesse as mãos para o santuário, com o coração quebrantado, e orasse a Deus, o Deus da aliança, o Deus de promessas, ouviria esta oração e restauraria esta pessoa. Jonas se lembra de Deus, no ventre de um peixe, ele faz do ventre do peixe o templo de Deus, e ele se volta para Deus, o Deus de promessas, e ora ao Senhor, e Deus restaura a sua vida. Nona lição: devemos saber que toda forma de idolatria é uma atitude tola e ingrata. Verso 8: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Por que Jonas faz isso? Por que ele fala de idolatria quando ele está fazendo uma oração tão íntima e tão particular, tão pessoal? É porque, na verdade, o próprio Jonas era um idólatra. E Jonas tinha pelo menos 2 ídolos na sua vida. O primeiro ídolo de Jonas era o seu patriotismo exacerbado. Por que ele tenta fugir de Deus? Ele tenta fugir de Deus porque algo ocupou o primeiro lugar no seu coração. O interesse de salvar politicamente Israel
tornou-se maior do que o compromisso de obedecer à ordem de Deus de ir pregar em Nínive. Para que Israel sobrevivesse, ele estava pronto a desobedecer a Deus e colocar o seu nacionalismo ideológico acima da sua obediência a Deus. Portanto, o nacionalismo dele era um ídolo na sua vida, porque tinha assumido o lugar de Deus no seu coração. Mas ele tinha um segundo ídolo. Qual era o segundo ídolo de Jonas? A sua reputação. O que é que ele pregou em Nínive? Ele pregou juízo. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. E de repente os ninivitas se arrependem. E em vez de juízo, vem misericórdia. De tal maneira que Jonas está mais preocupado com a sua reputação do que com a glória de Deus. Ele está mais preocupado com o seu nome do que com a salvação de mais de 120 mil pessoas. Um ídolo. O seu nome está na frente do nome de Deus. E o que é idolatria? Idolatria é quando você põe a sua confiança em qualquer coisa ou em alguém que não o próprio Deus. E por que que idolatria é uma tolice? Os que se entregam à idolatria vão porque é tola. Porque é pôr a confiança em algo, em alguém que não pode salvar, que não pode libertar, que não pode socorrer. E por que a ingratidão? Vamos entender. Lembra de Oséias e Gomer? A Bíblia diz que Gomer, a mulher de Oséias, tornou-se uma mulher infiel, a ponto de ela ter filhos fora do casamento. E depois de desmamar o seu terceiro filho, abandonou o seu marido, abandonou a sua casa, abandonou os seus filhos e foi morar num templo de prostituições. E a Bíblia fala que Oséias, amando assim, ainda assim esta mulher infiel, compra o que ela precisa, porque ela estava passando necessidades, e leva para ela, e ela agora, em vez de se voltar para o seu marido, ela atribui aos seus amantes aquilo que ela tinha recebido do seu marido. Por que a idolatria é um atentado contra a misericórdia de Deus? Irmãos, quantas coisas Deus dá para uma pessoa, ela diz que é por causa do santo tal, é por causa do ídolo tal, que ela recebeu aquela dádiva. E atribui a um santo, atribui a um ídolo, aquilo que ela recebeu da mão de Deus. Isso é um atentado contra a misericórdia de Deus. É Deus quem está abençoando, é Deus quem está dando pão, é Deus quem está dando a veste, é Deus quem está dando a vida, é Deus quem está dando a saúde, é Deus que está dando a cura, é Deus que está dando a prosperidade, e as pessoas estão atribuindo estas dádivas de Deus a um ídolo. Isto é quebrar o coração de Deus. Isto é atentar contra a misericórdia de Deus. Isto é um gesto de ingratidão. Finalmente, irmãos, em 10º lugar, finalmente, a última lição, devemos saber que só encontramos o verdadeiro sentido da vida quando nos voltamos para Deus. Versículos 9 e 10. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Notem vocês, Jonas se volta da sua rebeldia e da sua fuga para reencontrar o verdadeiro significado da vida em Deus. Agora ele sabe, à semelhança do filho pródigo, que a terra distante de Deus é um lugar de sombras espessas, de angústias profundas, de solidão esmagadora. Ele se lembra de Deus e se volta para Deus. Ele não fica no estágio apenas do desejo, como o jovem rico. Ele se volta para Deus de verdade. E ele faz aqui 4 coisas interessantes. Primeiro, ele fala aí no verso 9, mas com voz do agradecimento. Tem gratidão, não murmuração mais. Tem ações de graça e não lamento mais. Segundo, ele fala de oferta de sacrifícios. Notem que o capítulo 1 encerra com os pagãos, os marinheiros pagãos, fazendo sacrifícios a Deus e fazendo votos a Deus. E agora Jonas toma o mesmo caminho, ele faz sacrifícios ao Senhor. O que ele faz? Ele se lembra do templo. Quando um pecador chegava no templo com seu sacrifício, ele saía dali perdoado, ele saía dali sem sua culpa, ele saía dali alforriado. E Jonas entende
que ele quer agora sacrificar ao Senhor. Ele quer o perdão dos seus pecados. Terceiro lugar, ele diz aí, o que votei pagarei. Que voto ele tinha feito? Ele era um profeta. E o que um profeta votava? Tudo que o Senhor falar, eu falarei. O compromisso de um profeta era ser boca de Deus, atalaia de Deus. Quando Deus mandava um profeta falar, ele tinha que falar exatamente o que Deus mandara ele falar. Ele não podia sair desse compromisso, ele não podia mudar a mensagem. Ele tinha que ser fiel no compromisso de pregar o que Deus o havia mandado pregar. Jonas não quer mais quebrar a sua palavra. Ele tinha sido chamado para pregar. E ele está pronto agora a fazer a vontade de Deus. Mas finalmente, irmãos, Jonas reconhece que a salvação é obra de Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Eu acho que essa expressão é o centro deste livro, é a mensagem principal deste livro, e muito importante entender. A salvação pertence ao Senhor no sentido de que Deus é quem administra a salvação como bem lhe apraz. Jonas queria administrar a salvação. Jonas queria salvação, mas para os judeus. Jonas queria salvação, mas para o seu grupo. E a salvação não pode ser domesticada por nós. É por isso que toda igreja ou todo grupo religioso que pensar que a salvação só pertence àquele grupo, vira seita. É um pecado isso. Porque qualquer igreja que quiser administrar a salvação só para este grupo, só para aqueles domésticos, está tomando uma posição que só pertence a Deus. A salvação pertence a Deus. Quem administra a salvação é Deus. Não é a igreja, não é você, não sou eu, não somos nós. Deus pode dá-la para os judeus, Deus pode distribuí-la para os gentios. Deus pode oferecer salvação para os nossos aliados, e Deus pode oferecer salvação para os nossos inimigos. Deus podia oferecer salvação para os ninivitas, e o fez. Deus pode salvar os nossos aliados, e Deus pode salvar aqueles que estão contra nós. Deus pode salvar quando pregamos de bom grado, e Deus pode salvar quando pregamos a contragosto. A salvação não é um troféu que conquistamos por méritos, mas um presente merecido que recebemos de Deus pela fé. A salvação não é algo que fazemos para Deus, a salvação é algo que Deus fez por nós. Salvação não é obra humana, é graça divina. Ao Senhor pertence a salvação. E eu termino. Notem vocês, capítulo 1, versículo 17, diz que Deus deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E capítulo 2, versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas. Veja você, que o peixe está de plantão, para obedecer uma ordem divina. Está pronto para tragá-lo, está pronto para vomitá-lo. Do navio, Jonas é jogado no mar para a morte. Do ventre do peixe, ele é lançado na terra para a vida. Os marinheiros trataram Jonas como se fosse uma carga perigosa que deveria ser jogado fora. E agora Jonas é tratado como uma substância estranha a ser expelido do ventre do peixe. A história termina e Jonas está de volta à terra, de volta à missão, para recomeçar a sua vida. Deus é o Deus do recomeço. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus que nos dá oportunidade de recomeçar a nossa caminhada com Ele. Louvado seja o Senhor por isso. Curva sua fronte. Eu gostaria que você pensasse e meditasse um pouco sobre a história de Jonas. Será que você não tem também tomado o caminho da fuga? Será que você também não tem buscado alternativas para fugir do que Deus mandou você fazer? Você pode chegar a um ponto até mesmo de desistir de Deus, do projeto de Deus. Como um dia Pedro fez. Mas Deus não desiste de você. O amor de Deus o perseguirá. Deus moverá os céus e a terra para trazer você de volta ao centro da sua vontade.
Como Jonas, você não precisa esperar chegar ao fundo do mar, descer até o último degrau, para voltar para os braços do Pai. Você não precisa chegar ao ponto que o pródigo chegou, a ponto de passar necessidades, para buscar os braços do Pai. Hoje mesmo você pode tomar essa decisão, de voltar para o Senhor, se deleitar nele, ter comunhão com Ele, ter intimidade com Ele, levantar altares para Ele, pagar os seus votos a Ele, e saber que é Ele quem está no controle, e não você. A Ele pertence a salvação. Se você deseja vir aqui à frente para a gente orar juntos, eu quero convidar você que venha. Talvez você quer colocar sua vida na presença de Deus, talvez, pode vir. Talvez a sua casa, o seu lar, sua família. Pode vir, vamos orar juntos. O Deus que está aqui é o Deus da restauração, é o Deus que faz novas todas as coisas. É o Deus que refaz a nossa alma. É o Deus que escuta a nossa oração, reverte situações humanamente impossíveis.